Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Indo eles pelo caminho, veio um homem e lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm suas covas, as aves do céu têm seus ninhos, porém o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A um outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que vá primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus replicou: Deixa que os mortos sepulte os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro disse-lhe: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos de minha casa. Jesus respondeu-lhe: Ninguém que depois de ter metido a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante de condições para seguir o Senhor. E nós temos aqui o nosso Senhor nos pedindo um esforço para seguir a Deus. Eu te seguirei, renunciando totalmente às coisas e às pessoas. Não teremos comunidades, pois ser de Deus exige esforço. Para seguir Jesus de verdade, colocamos muitos obstáculos, sejam eles materiais, familiares ou sentimentais. Em resumo, só me sentirei apto para o reino de Deus quando todas as minhas vontades e exigências foram satisfeitas? Não, mas é justamente isso que nos leva ao caminho oposto a que Jesus propõe. Devemos renunciar a tudo para segui-lo. Portanto, devemos nos questionar: quais têm sido as minhas prioridades na vida? Ao seguir Jesus, perdemos o mundo, mas ganhamos a eternidade. Jesus confronta seus discípulos com o que significa verdadeiramente segui-lo. Queridos irmãos, neste mover, essa palavra, direcionada assim especificamente para o mover da vida sacerdotal, abandona tudo para seguir o Senhor, mas também para nós, que nós temos também a missão de anunciar o Evangelho. Todos nós somos convidados, os leigos, mas também trazendo para essa palavra, para a nossa vida, exige de nós esforços diante do nosso chamado, que é ser pai, ser mãe, do matrimônio, de um sacramento. Exige de nós esforços para seguir o Senhor. Cuidamos da nossa família, cuidamos da nossa casa, e naquele momento que o Senhor nos convida para servir, que seja lá na pastoral, que seja no movimento, nós temos que ter temperança. Que essa temperança é o quê? É o discernimento diante da vontade de Deus. Quando você for fazer as coisas para Deus, faça bem feito. Teja o esforço, teja a dedicação ao fazer as coisas para Deus. Então, assim, quando você toma essa decisão, como diz a palavra, não olhar para trás, é quando você abandona o pecado e você se coloca aquele homem, aquela mulher, aquele pai, aquela mãe de família que entendeu que você tem que servir a sua casa, porque o servir a Deus é servir ao amor. Então, você amar a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, são os dois mandamentos. Se eu não amo a minha família, se eu abandono ela, Deus aqui não está falando para você abandonar a sua família, mas você colocar as prioridades dentro da sua família. Quando você vai servir a Deus, é servir a Deus com amor. Ir aos domingos à Santa Missa, eu tenho que ir por amor a Deus. Então eu tenho que ir. Mas minha esposa não pode ir, o meu filho não pode ir porque eles não querem. Opa, mas eu vou dar um bom exemplo. Agora minha esposa não pode ir porque ela está enferma. Opa, vou cuidar da minha esposa, porque eu tenho que esse chamado de servir a Deus diante da minha família. Mas, querido irmão, mas é servir o amor a Deus, servir o amor ao próximo, a convivência no amor, exige de nós os esforços, e cada um conforme o mover de Deus, um a mais no caminho, no teu servir, outros a menos mas quando você faz por amor e faça com esforço. Às vezes a gente fica achando pretexto para tudo. Isso aí serve muito para mim também, para minha vida religiosa, para minha vida familiar,
para a convivência no amor. Quantas vezes a gente murmura, acha pretextos, acha desculpas para servir a Deus. Que seja no pouco, mas que faça com esforço, com amor, com dedicação e sirva. Que nem esse irmãos, eu hoje me limito bastante, mas o que eu faço é porque eu tenho que a convivência a família, a convivência o reino de Deus, anunciar na pregação, no ministério do Mestre, onde que a gente, na distribuição da Eucaristia, levando para os enfermos. Então eu tenho que fazer isso por amor, eu tenho que me dedicar, não ficar achando desculpa para o meu servir. Se eu peguei algo para Deus, pega e faça com amor. E tendo a temperança, quando o servir do sacerdote, o servir do pai e a mãe de família do leigo, no reino de Deus, cada um vai ter seu anúncio, cada um vai ter sua missão, tudo o tempo certo e ao mover de Deus. O servidor, aquele servir que é o sacerdote, ele abandona tudo pelo reino de Deus. Tudo. Família, pai, mãe. Mas nós, como leigos e famílias, nosso servir é cuidar da família, porque é da família também que sai o sacerdote. Então, irmão, cada um no mover de Deus, no querer de Deus, no caminhar com Deus, caminhando com a igreja, com os ensinamentos da igreja, por isso os sacramentos, por isso que cada um de nós temos que honrar aquilo que Deus colocou para nós, colocou a nós a servir naquele local, a caminhar com Ele, no querer de Deus para cada um de nós. Cada um tem o seu mover dentro da igreja, o seu mover junto com Cristo. Porque nem diz Jesus, tem uma palavra que diz lá em Atos, né? Que diz a palavra que o corpo, cada um tem, a mão não pode ser o pé não pode ser a mão, cada um tem a sua função. Mas todos nos unimos a Cristo na igreja de Cristo. Então cada um no seu chamado, cada um no seu querer de Deus, mas exige um esforço e que a gente não pare de dar desculpa. Então o que o texto diz para mim? Ser de Deus exige esforços. Quais tem sido a minha prioridade na minha vida? Então quando é ser de Deus, quando eu coloco para me servir, será que eu tenho dado desculpa nessas coisas que Deus colocou para mim? Para servir, eu sendo leigo, quando Deus me convida lá naquela pastoral, será que eu estou dando desculpa para servir lá? Coloca a mão no teu coração. E nós vamos clamar agora diante de Deus, o que o texto me leva a dizer a Deus: Senhor, eu peço perdão pelas vezes que eu fiz pouco caso do meu servir. Eu peço perdão pelas vezes que eu arranjei desculpa no meu servir. Mas eu clamo agora, Senhor, que o Senhor derrama no meu coração a graça, o avivamento de caminhar contigo, de ser um homem ou mulher de Deus que tem a resposta do sim para ti, tem a resposta da dedicação, da organização. Sabe, irmãos, o que mais nós precisamos é nos ser organizado. Que o Espírito Santo de Deus derrama essa graça no nosso coração. No momento que eu orava, irmão, o inimigo ele quer bagunçar a nossa vida. Ele quer nos ocupar com coisas que não tem necessidade e tirar a ocupação que é necessária para nossas famílias, que é servir a Deus, que é o tempo para Deus de qualidade, e às vezes coloca para nós o tempo de ficar mexendo no celular, nos ocupando com coisas do mundo que não tem serventia para o reino de Deus, e deixamos o que é importante para nossas famílias, que é estar na presença de Deus, que o Espírito Santo nos dê uma organização também, a temperança no servir, a temperança no servir em casa, a temperança no servir nas coisas de Deus, a servir a Deus com amor, a não olhar para trás, a não ficar voltando no vômito do pecado, que nós possamos ter essa sabedoria, Senhor, que nós paramos de olhar para o vômito, querer ter desejo de estar lá naqueles locais onde que você renunciou ao pecado. Abandonar é você não olhar para trás, é não ir mais. Se eu tinha um problema com bebida e o meu problema estava lá naquele local, eu não vou mais. Eu quero servir a Deus, eu tenho que servir a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesses caminhos. O Senhor colocava assim, irmãos, um momento de oração, casas sendo organizadas, desde o levantar até o anoitecer, momentos de oração, momentos de servir aos seus, momentos de servir a Deus, uma casa sendo organizada pela organização dos horários, por aquilo que você tem que fazer durante o seu dia. Por isso já vamos agradecendo a Deus e permitindo que o Espírito Santo nos conduza. Às vezes, irmão, nós pedimos coisas a Deus e não deixamos o Espírito Santo nos conduzir. Nós não deixamos a voz de Deus tomar conta. Quando a voz de Deus toma conta, é Ele que organiza a minha vida.
não sou eu. Então pare de reclamar e faça o que fazer com amor. E deixe nas mãos de Deus que Ele te conduzirá. Vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele vai fazer na nossa vida hoje. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E o que o texto me leva a um novo olhar a partir da palavra? Que a minha casa precisa ser organizada e que o meu agir precisa estar nas mãos de Deus e que eu preciso me esforçar e fazer o que fazer para Deus com amor e dedicação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu,